Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Etel Frige, eu sou esposa do pastor Fabiano, sou pastora da Igreja Cristã Bíblica aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. E eu gostaria muito de poder estar com vocês hoje nessa reunião que vamos fazer, que vocês vão fazer, perdão, mas eu já tinha um compromisso agendado, então eu não vou poder participar em pessoa, mas a Patrícia havia comentado comigo e pedido para eu compartilhar alguma coisa sobre Eva e sobre aquilo que nós aprendemos com ela nessa primeira das lições que nós vamos ter. E eu queria compartilhar meu coração com vocês rapidamente, muito rapidamente, com relação a isso. Eu não vou ler o texto todo, eu vou pedir que você leia depois Gênesis 3, de 1 a 6, se você ainda não fez isso. Mas eu queria me atentar para o versículo que diz que a resposta da serpente a Eva, eu creio que seja o verso 3. Diz assim: a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse versículo é muito interessante, porque a gente vê em Eva algumas faltas, que é o que eu queria pontuar para nós nessa primeira mulher. Ela não tinha clareza sobre quem Deus era. Quando ela troca a palavra de um Deus que estava junto com ela e com seu marido todos os dias, pela palavra de uma serpente que ela até então, a palavra não nos diz se ela já havia conversado ou não com essa serpente, mas Deus foi quem criou, Deus era quem criava, quem criava as coisas, o criador de todas as coisas. Ele era presente na vida desse casal. Como que ela poderia trocar a palavra desse Deus pela palavra de uma serpente, quando a serpente diz para ela que aquilo que Deus havia dito não era na verdade, né? Ela não tinha clareza sobre quem Deus era. Ela realmente imaginou que Deus estava retendo o que é bom e não deixando que ela desfrutasse de tudo que era bom, apesar dela ter acesso a todas as árvores dos jardins. Deus só reteve uma. E nessa uma árvore que Deus disse não, a mulher encontrou, induzida pela serpente sim, mas a mulher encontrou um ponto de incredulidade. E isso é algo muito sério, porque a partir dessa atitude de Eva, o seu marido comeu do fruto. E toda a humanidade hoje, apesar de todo o conhecimento que nós temos, apesar da natureza e do mundo gritar aos nossos olhos sobre a bondade, o poder de Deus, a nossa tendência é escolher a palavra de Satanás. A nossa tendência é nos voltar contra o nosso Criador todas as vezes em que nós sentimos que não temos tudo aquilo que desejamos, que é o sentimento que teve sobre Eva. Quando ela informa a serpente que ela não poderia comer do fruto e nem tocar nele, o que já é um entendimento incorreto, que não era isso que Deus havia falado, ela diz: eu posso comer de todas as árvores, mas eu não posso comer e nem tocar nessa determinada árvore. E a serpente continua e instiga a mulher a pensar que talvez Deus havia negado a ela algo que era bom, porque ela fala: certamente você não vai morrer. Na verdade, o que Deus não quer é que você seja como Ele. E aquilo despertou nela um desejo por algo que ela não tinha, porque no final desse texto, no verso 6, a gente diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ela desejou aquilo que ela não tinha. E isso passou para todas nós, e todos nós, mas estamos falando aqui entre mulheres. Quantas vezes o nosso coração deseja exatamente aquilo que a gente não tem? A gente se esquece de quem Deus é. A gente acaba acreditando na palavra que a serpente, ou que o mundo que jaz hoje na serpente, diz que Deus é.
Agora, eu não posso viver daquilo que o mundo me conta sobre Deus. Eu preciso viver daquilo que Deus é. E para isso eu preciso me relacionar com Ele. Deus estava disponível para Eva e para Adão todos os dias. Não foi suficiente. Ela trocou a verdade de Deus pela mentira da serpente. Será que nós não temos feito isso em tantas áreas da nossa vida? A começar pela nossa identidade. Quem nós somos? Quem Deus diz que eu sou e quem o mundo diz que eu sou? Será que isso não tem sido um desafio para todas nós? Se eu não conhecer a palavra de Deus e quem Deus é a falta de clareza sobre o que Deus diz e sobre quem Deus é, acaba trazendo impactos na nossa vida. O primeiro impacto que eu quero dizer é que nós não sabemos quem somos. Eu não sei que eu não preciso de nada. Eu não preciso tentar conseguir nada sozinha. Porque eu sei que eu tenho um pai, mas se eu não tiver esse conhecimento, eu vou tentar fazer as coisas pela minha própria força, como fez Eva. Ela escolheu entre a árvore da vida e a árvore entre o conhecimento do bem e do mal. Ela queria conhecer. Ela olhou para aquele fruto e ele foi desejável para obter entendimento. Queridos, nós somos filhas. Tudo aquilo que nós precisamos, e olha, muito mais do que nós precisamos, está disponível para nós aos pés do nosso Pai. Ele é um bom Pai. Ele jamais vai nos negar nenhum bem. Mas se isso não ficar claro para nós, nós vamos tentar buscar coisas que nós queremos na nossa própria força. E isso, exatamente isso, é se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fazemos isso ainda hoje em várias áreas da nossa vida e precisamos nos arrepender. Nós precisamos ser o que realmente somos aos olhos de Deus, filhas, dependentes de um Pai amoroso, que quer nos abençoar, que tem prazer em nos dar tudo aquilo que o nosso coração de forma santa espera. Então que esse entendimento esteja sobre o seu coração hoje. Busque isso, busque conhecer a Deus e a sua palavra para que seja revelado a você quem você é e que você não caia mais nas mentiras de Satanás. A última coisa que eu gostaria de falar, uma última consequência dessa falta de clareza sobre quem Deus era e o que Ele disse, ela não soube ver a morte disfarçada. Aquele fruto, aquela árvore era morte. Uma árvore se chamava árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore de morte. Deus já havia dito a ela que se ela se alimentasse daquele fruto, ela morreria. Uma se chamava árvore da vida e a outra se chamava árvore da morte. Ela escolheu a morte. Eu quero ler com vocês mais uma vez o versículo que diz da tentação da mulher, se não me engano, o verso 6 diz assim: no lugar da palavra árvore eu vou trocar pelo que realmente é. Vendo a mulher que a morte era boa para se comer, agradável aos olhos e morte desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu. Se eu não me atentar às palavras do Senhor, esse tipo de detalhe vai passar despercebido de mim. Era uma árvore de morte. Em algum momento Eva teve essa visão distorcida de que a morte poderia gerar vida, de que a morte poderia gerar satisfação, contentamento. Mas a morte gerou o que é dela: morte, separação de Deus. Mas graças ao Pai, nós temos hoje um caminho de volta à vida. A árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é o Cristo que veio para nos reconectar com Deus. Então, se hoje você teve esse entendimento, se o Senhor, se o Espírito Santo abriu os olhos do seu coração para entender quão rico é esse texto e quão graves são as atitudes que este casal tomou e as implicações delas sobre nós, debaixo de que situação temos vivido como humanidade, eu quero te convidar agora a se colocar aos pés do Senhor, se arrepender das decisões tomadas com base no fruto da morte, do conhecimento do bem e do mal, e se render à vida, se alimentar e decidir e viver pelas palavras de vida de Deus, que são encontradas na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe vocês, e eu estou muito feliz porque estamos começando essa jornada. Quero estar com vocês em breve. Amém? Um grande beijo.